Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje é um tema que muita gente pergunta, ansiedade, hein? Nosso convidado já chegou. Vou colocar aqui o nosso tema da live de hoje, vou deixar fixado. Já mandando aí meu boa noite para Costa Zambon, para o Yuri, para a Sandra, tá certo? Matheus aí chegando, Ruda FM. Tá certo, pessoal? Boa noite para todos aí. Ansiedade e mindfulness. Vixe, esse desprezo aí. Olha só, cara. O cara quer usar meu próprio feitiço contra mim. É o meme do Severus Snape. Mindfulness. Beleza, garotada. Hoje é a noite que vocês esperam, hein? Bater um papinho legal aqui com o Dr. Leucas sobre ansiedade. Vocês são pessoas ansiosas? Falem aí pra mim. Eu quero saber como que funciona aí. Ou será que sou só eu? Tá aí um tema, uma pergunta interessante. Será que uma pessoa, como por exemplo eu, o Leucas, que a gente vai bater um papo agora, que já, por exemplo, tem muito conhecimento na área da comunicação, no caso do Leucas, muito conhecimento na área da psicologia também, uma pessoa que já experienciou, teve várias vivências no palco, vamos colocar aqui em linguagem clara. Será que é alguém que já falou várias vezes em público, já fez várias lives, podcasts, entrevistas? Será que essa pessoa pode ficar ansiosa ainda hoje, indo para um evento desses? Imagina aí, vocês acham que eu fico ansioso ainda hoje? Vamos conversar sobre isso aqui então. Deixa eu já aceitar a solicitação do nome. Beleza, pessoal? E mandem perguntas, hein, galera? Estaremos respondendo as perguntas aí ao final da live. Boa noite, doutor Leucas. Como é que tá, meu querido? Tudo bem? E aí, cara, boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Como estão? Estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? Tá, o Tranquilo? áudio tá ok, show de bola. Tranquilo. Cara, Prazer primeiramente, estar aqui, cara. Valeu pelo convite. te agradecer aí por estar com a gente aí hoje, cara. Faz tempo que a gente tá querendo fazer esse crossover aí e hoje tá rolando. Cara, a galera ficou empolvorosa. Eu recebi muita mensagem para a live de hoje. Pessoal falando de transtorno, falando em dúvida se tem cura, se não tem, a que ponto que a ansiedade é patológica, a que ponto que é normal. Cara, vamos bater esse papo aí. Deixa eu desativar os comentários aqui para o pessoal poder te ver. Leucas, meu querido, eu queria começar a fazer uma pergunta que eu faço para todo convidado, afinal de contas, essa série chama-se Poder da Comunicação. Então a gente sempre mostra como que várias coisas, por exemplo, a ansiedade, acabam impactando ou não na comunicação. Então, antes de tudo, eu queria saber qual é a tua visão, o que você entende sobre uma má comunicação. O que seria uma má comunicação para você? Olha, eu acho que o princípio básico da comunicação é a pessoa ser entendida, né? É você entregar a mensagem que você idealizou, né? Então, a partir do momento que você quer transmitir uma determinada ideia e essa ideia é percebida o mais próximo possível daquilo que você tentou passar, eu acho que qualquer coisa que interfira esse ruído já é uma comunicação ruim. Mas eu estou sendo bem elementar, porque a comunicação não é só o conteúdo. O impacto desse conteúdo é o que vai gerar a mudança e o objetivo necessário, né? Uma solicitação, por exemplo, vamos pegar uma solicitação, um pedido. Esse pedido ele pode ser muito bem entendido pela outra pessoa, só que pode ter sido um pedido arrogante, ele pode ter sido um pedido com uma exibição negativa de emoções. Então, por mais que ele atenda o objetivo racional, a pessoa me entendeu, né, ela não conseguiu atingir o objetivo dela porque ela soube entregar a informação, ela soube o canal da entrega, mas a forma como ela trouxe essa entrega não atingiu ali o objetivo final, que nesse caso seria um pedido, uma solicitação. Entendi. Beleza, cara. E para quem não sabe, né, pessoal, pulei aqui a abertura. O David Leucas, Dr. Leucas, meu amigo, está à frente do CluLab. Hoje aí é um dos institutos mais renomados sobre ensino do comportamento não verbal. Né? Não é um instituto de detecção de mentira, aquele instituto que vai detectar mentira. É o Lightman Group BR, né, o CluLab. Ah, não. O Leucas, você até falou outro dia que não aguenta mais
pessoal falar de Lightman, falar do Patrick Jane, Mentalist. Mano. Eu gosto pra caramba, cara. Eu me amarro em Mentalist, Light to Me, só que, bicho, o problema é achar que dá pra fazer aquilo ali, né? Daquele jeito. Assim, alguma coisa é baseado. Claro que tudo ali tem uma base, só que vai para mano, muito. É muito distante. Mas, ô Lucas, eu comentei aqui com o pessoal, né? Tô te chamando de doutor desde o começo da live. Você tem graduação em psicologia, tem 300 mil mestrados, tem mestrado internacional. Como que é? Não, cara, eu ainda não sou doutor, está nos meus planos, tá? Mas eu sou graduado, sou psicólogo por formação, atuo principalmente com a parte de perícia psicológica, onde eu utilizo muito a análise do comportamento não verbal. Claro que a análise do comportamento não verbal vem muito mais na perícia extrajudicial como assistente técnico, né? Quando eu sou nomeado pelo juiz, aí é um pouco diferente. Um dia a gente fala sobre, você fala bastante sobre, você tem bastante, o Vitor tem muito conteúdo sobre isso, enfim. Sou especialista em neuropsicologia e sou mestre em comportamento não verbal e análise de credibilidade. Existem 2 mestrados sobre isso no mundo, né? O lá da Emotional Intelligence Academy, né, da galera lá do Cliff Lansley, e do pessoal do Behavioral Law, né, da última em Madrid, que é o qual eu sou formado. Fora outras formações e certificações aí que vem já pela vida. Show de bola, cara. Como eu disse mais uma vez, uma honra ter você aqui com a gente. Cara, para a gente começar esse papo de ansiedade, eu já quero, assim, abrir com uma pergunta que me mandaram que eu achei muito bacana. A pessoa falou, assim, não vou lembrar as palavras exatas, mas foi mais ou menos assim. Vitor, ainda hoje você sente ansiedade? E é interessante essa pergunta porque eu lembro, antes de eu começar a apresentar, muito antes de entrevista, podcast, eu tinha uma ideia, uma vaga ideia, um fiozinho na cabeça que falava assim, putz, acho que depois que eu for, numa entrevista de TV, programa de TV, eu nunca mais vou ficar ansioso na vida. E isso não é verdade, cara. Eu acho que não tem uma vez que eu não fico ansioso nos primeiros, 30 segundos ali do bate-papo, da entrevista, enfim. Né? E eu queria saber, cara, por que acontece isso? A ansiedade é normal? É patológica? O que é normal? O que não é normal? Queria comentar um pouco pra gente aí? Show de bola, cara. Então, vamos lá, gente. A gente fala muito de ansiedade. Pô, eu sou uma pessoa ansiosa, eu fico ansioso como isso, como aquilo. Mas assim, né? Vamos elementar ao mínimo, ao básico. Que é a ansiedade. A ansiedade é uma parada normal, totalmente normal. Tá? É uma função do teu corpo. Toda vez que você percebe algo, né, que pode gerar emoções, e olha que eu estou falando de pode gerar emoções, eu não estou falando de pode gerar dano, perigo, porque há como você ficar, você ficar empolgado por algo que você tem uma expectativa positiva, por exemplo. Existem pessoas que ficam tão empolgadas, né, antes de acontecer uma coisa boa, que essa empolgação é uma coisa desagradável e acaba estragando até a experiência. Né? Imagina assim, você vai fazer uma viagem muito bacana, aí vai chegando perto da viagem, a pessoa está tão empolgada, tão assim, que a emoção transborda ela. Né? E a expectativa é tão grande que a própria experiência da viagem, o que acontece? Toda essa expectativa e ansiedade em relação à emoção positiva gera uma expectativa muito alta. Tá? Então, assim, a ansiedade ela é um evento antecipatório, ela é uma percepção antecipatória. É como se você criasse ali uma expectativa geralmente ruim de algo que vai acontecer. Tá? Então, a gente costuma dizer, eu também trabalho como psicólogo clínico, e dentro de uma das minhas abordagens, eu trabalho com uma abordagem fenomenológica, existencial, e a gente fala muito sobre algo chamado Gestalt. Né? A Gestalt ela bebe muito do Zen budismo e de outras teorias e filosofias que falam da importância do presente. Tá? Então, o que é ficar ansioso? É você estar projetando um acontecimento futuro, tá? Que geralmente é algo que a gente projeta de uma forma ruim. Então, o teu corpo entra em alerta. Isso é uma coisa extremamente natural. O teu corpo precisa da ansiedade para lidar com algumas coisas. O Vitor falou uma parada sensacional agora.
acredito que ele deva ficar, eu também fico, a gente fica meio ansioso antes de qualquer apresentação. Isso é o teu corpo te chacoalhando para você poder ter a performance. A ansiedade nunca pode ser zero. Quando você está com ansiedade zero, aí a gente tem que fazer uma investigação psicológica, para não estar aí com embotamento afetivo, algo do tipo. Tá? A questão é que existe uma diferença muito grande entre o limite, quando passa desse aceitável, que é geralmente quando isso prejudica a nossa vida, quando isso prejudica as nossas relações, quando isso faz mal à nossa saúde mental, enfim. Basicamente, a ansiedade, a gente pode definir ela assim, como uma tensão entre o agora e o antes. Tá? É quando o teu pensamento ele vai se deslocar muito pro que vai acontecer depois, ou ele vai ficar preso em acontecimentos marcantes passados. A gente costuma dizer que no presente a ansiedade é muito mais fácil de você dissipar. Porque ela não é só uma coisa fisiológica, né? O teu corpo reage. Para que você gere um comportamento, o teu corpo reage. Então é boca seca, tremor, cabeça pesada. Tem gente que tem desconfortos gastrointestinais, dor de cabeça, fica pálido, enfim. Enfim, você vai sentir ansiedade a sua vida inteira. Isso é normal. Tá? Só que a quantidade de ansiedade que você sente, aí tem que tomar cuidado. Porque tem algumas coisas que vão assim. Tipo assim, vamos supor, a pessoa ela tá para um jogo de futebol, ou sei lá, um jogo de basquete, ou ela tá indo para o encontro, ela fica com aquele friozinho na barriga, enfim, tem ansiedade, o coração dá uma acelerada, a voz fica um pouco trêmula, mas ela passa pelo evento, ali vai até o final do evento, ok, normal. Se a pessoa vai ter uma entrevista de emprego, por exemplo, ela fica com tamanha ansiedade que ela vai embora e não faz a entrevista, a gente pode dizer que isso já não é saudável? Sim. Você fez uma pergunta ali, das nossas conversas, né, um tópico, que é a ansiedade como atrapalha a comunicação. Não sei se eu estou me adiantando, mas enfim. A ansiedade ela vai trazer mudanças tanto no teu corpo, quanto nos seus processos de percepção, tá? E nos teus pensamentos. Assim como todo episódio emocional, assim como todo episódio que vai ali partir daqueles nossos centros mais primitivos, o sistema límbico, a emoção vai fazer um monte de mudanças. Ela vai te preparar para uma coisa específica, tá? Que é um estado de hipervigilância. Tá? Quando a gente fala da emoção, principalmente os processos que a gente vai chamar de catastrofização, tá? E a catastrofização é uma distorção cognitiva. Né? É imaginar que tudo vai terminar de uma maneira, tipo, igual os vídeos mais incríveis do mundo, né? Para quem aí já tá mais velho vai lembrar desse troço horroroso. Enfim, tudo se transformou numa grande bola de fogo. E aí, cara, essas funções elas não são compatíveis com algumas atividades nossas, como uma entrevista de emprego. Tá? Quando você está ansioso, você está numa entrevista de emprego, você está assim, poxa, será que eu coloquei isso no currículo? Poxa, será que essa roupa tá boa? Caramba, e se perguntar tal coisa? Eu não vou saber falar sobre isso. Essa pessoa está cismando comigo e não sei o quê. Então você está em todo lugar, menos ali naquele momento. A ansiedade, ela te faz isso. E sim, né, ela prejudica algumas atividades que exigem mais de funções como a fala, como a comunicação, só que tudo exige muito da nossa cabeça. Cognição também, imagina, né? Sim, as funções superiores em geral são afetadas. Uma crise bem ruim, cara, que eu não conseguia lembrar. Não conseguia lembrar de coisas assim óbvias, sabe? Tava numa entrevista, assim, dando uma entrevista, e me perguntaram um negócio muito óbvio. Foi tipo, quantas emoções são as emoções básicas? Aí eu fiquei... E o coração dando uma baita acelerada. Eu falei, quê? Como assim eu não sei responder? Eu falei, não, eu sei, mas eu não conseguia lembrar. Foi um negócio, cara, eu fiquei num looping ali bizarro. Interessante você falar dessa questão da ansiedade, porque eu acho que assim, eu fiz uma pesquisa tem alguns meses aqui com a nossa audiência, e eu perguntei, quando vocês têm ansiedade durante uma situação social, ou uma situação que o resultado depende de uma certa performance bacana sua, né, num contexto ali interpessoal, o que vocês acham que atrapalha mais?
a questão dos pensamentos ou a questão da sensação fisiológica. E ficou assim quase que igual, ficou 52% a galera falando das sensações. Então o pessoal disse que, por exemplo, o batimento cardíaco acelerado, aquele nó na garganta, a voz dando aquela apertada, a dificuldade cognitiva, o pessoal falou muito, né? E, cara, a gente está falando nisso sobre fisiologia. A gente está falando ali, né, do alteração no FCR, no fluxo cardiorrespiratório. Vai acontecer, como você falou, não tem como não acontecer em um cérebro minimamente saudável. E aí, cara, a gente consegue ter alguma resposta, de repente, ali, imediata para lidar com isso? Eu tenho que subir no palco, vou dar uma palestra, vou ministrar um TCC daqui meia hora e, meu, cara, não consigo. Meu coração, faz 10 minutos, meu coração tá aceleradaço. Eu tô com um viés cognitivo negativo, muito negativo. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Existe algo, alguma interferência que a gente pode fazer? Bacana, cara. A gente é uma geração ansiosa pra caramba. A gente é uma geração que lida com a ansiedade de uma maneira cotidiana e disfuncional, tá? Porque a gente tem muita atividade na nossa vida que mexe com a nossa ansiedade e a gente não sabe. Eu vou responder a tua pergunta, mas eu queria fazer em 2 pontos. Uma é em relação a você ter uma vida com menos períodos de ansiedade, tá? Porque assim, a gente tem diversos picos de ansiedade durante o dia. Já saquei onde você vai chegar. Legal. E às vezes a gente tem variações maiores. Então, olha só, quando você pega o teu Instagram, TikTok, sei lá mais o que você usa, e você está naquele movimento de rolagem, esse é o mesmo movimento da maquininha caça-níquel. Tá? Ali gera uma expectativa, gera uma coisa, gera uma certa ansiedade. Tá? A maioria das pessoas não descreve isso como uma ação agradável. A gente pode dizer, então, só desculpa te cortar, mas a gente pode dizer, talvez as redes sociais tenham uma certa associação ao aumento da ansiedade? Sim. Hoje o que a gente mais tem dentro do campo do estudo é justamente relacionando o uso das redes sociais com transtornos de ansiedade, o crescimento dos transtornos de ansiedade e muitas outras coisas. Não porque usar a rede social, Davi, porra, falando que rede social dá... Não, a questão é nossa relação. A quantidade do tempo, o que a gente busca lá, a gente não usa de uma maneira funcional. Tem muita gente que tem problemas para dormir por causa de ansiedade. Aí eu pergunto, né, para a pessoa, pô, mas aí o que você faz antes de dormir? Eu tô vendo um filme lá de terror, tô lendo, tô no celular, bicho. Essas paradas mexem com o cérebro. Não tem, assim, a gente pode ter uma rotina, sabe? Então, assim, mapeia na sua vida os momentos que você se sente. É importante demais você pensar o seguinte, você está vendo aqui. Tratar a ansiedade não é tratar um ponto, um momento, sim tratar a rotina. Cuidar da ansiedade. Do mesmo jeito que você não come porcaria, você não come hambúrguer o dia inteiro, nem todo dia. Né? Eu, durante essa pandemia, aí fiquei, tanto que virei uma bola. Mas não façam isso. Não façam perder tudo. Estou fazendo aqui academia todo dia. Eu estou tentando também, mano. Tá difícil. Então, você que engordou na pandemia, aí tamo junto. Enfim, você precisa ter uma rotina onde você mapeia ali aqueles momentos seus de maior ansiedade e tente entender se aqueles momentos de fato. Por exemplo, cara, eu adoro videogame. Pô, me amarro. Sou um grande fã da franquia Assassin's Creed, principalmente. Você jogou The Witcher? Oi? Você jogou The Witcher? The Witcher eu tô jogando agora. Vou começar a jogar agora. Porra, tô amando, bicho. Na moral. O Geraldão é o cara. Franquia de RPG favorita, cara. Pô, o Geraldão é o bicho. Enfim, só que principalmente eu gostava muito de jogo MOBA, né? Eu joguei os primórdios do MOBA. E, bicho, eu ia sentar ali pra jogar, pra desestressar, isso aí é vontade de bater o teclado do coreano lá de longe. Então, você tem que ver as situações, se aquele nível de estresse é compatível. Porque se você acha que isso não está relacionado, tá. Então, assim, veja como a ansiedade na sua vida de forma geral. Ponto 1. O 2, pô, Davi, tem como lidar com essas coisas? Tem como, por exemplo, eu vou fazer uma apresentação, vou fazer algo mais pontual, né, como o Vitor falou. Tem. E eu quero fazer aqui uma ressalva quanto a uma autora muito interessante desse livrinho aqui, ó.
Ah, Poder da Presença, da Amy Cuddy. ele tá por aqui em algum lugar. É uma pesquisa controversa lá, o negócio da Mulher Lembro que ela até mudou o Maravilha. nome, agora virou Postural Feedback, né? Ela alterou, né? Aquele negócio de postura de poder nem existe mais. Cara, assim, o próprio cara que escreveu isso com ela fez uma retratação pública dizendo, olha, eu nunca disse aquilo ali não, Saiu fora. Uhum. saiu fora. Então, assim, eu não tenho nada contra soluções simples. Eu gosto, para mim o melhor é que a solução seja simples. Só que quando é simples demais, vale a pena a gente dar uma olhadinha. Então eu não sou muito partidário dessa coisa da postura do super-homem, Mulher Maravilha, enfim. Ah, uma coisa, só uma curiosidade. Sim, Você falou claro, postura do Super-Homem, postura da Mulher Maravilha. Você percebeu que não tem a postura do Batman. Porque o podia Batman ter, não né? precisa disso para mostrar que ele é superior. Só deixando Ou, claro aqui. ou podia ser pendurado em algum canto. Quando você perceber o Batman, ele não precisa ter postura. Ele pode estar sentado no sofá com a perna pro alto que ele vai conseguir o que ele quer. O cara é foda demais. Também é um dos meus heróis favoritos. Então, assim, o que eu posso fazer? O primeiro momento é a questão do autoconhecimento. Quanto mais você briga com a tua ansiedade, mais ela te toma. Dentro de um cara chamado Jung, a gente vai chamar isso da sombra. A sombra é como se fosse um espectro negativo seu, que quanto mais você briga com ele, mais ele cresce, te engole. Quanto mais você oferece compreensão, aceitação, mais isso se torna frágil, mais essa sombra diminui, melhor você lida com a ansiedade. Eu, particularmente, sou partidário de algo chamado mindfulness, tá? Que é algo que está aqui até no título, e me ajuda muito, tem ajudado muitos pacientes e alunos meus. Ah, o Que pessoal é, que não sabe o sim, que é o Mindfulness. assim, o mindfulness é uma meditação não religiosa, tá? Ele é uma metodologia com comprovação científica, principalmente do pessoal lá do Canadá. Tem um grande nome chamado Jon Kabat-Zinn, dentre outros, tem centros magníficos, é algo extremamente explorado, mas ele é uma técnica de meditação não religiosa que, dentre muitas coisas, tem um grande impacto na ansiedade. Basicamente, o negócio é muito simples, cara. É a atenção plena no aqui e agora, no presente. Lembra que eu falei que a ansiedade é projetando muito e lembrando muito? Cara, imagina o seguinte, imagina que tu tem que o teu telefone, todo mundo aí pensa nesse seguinte exemplo. O seu telefone celular, daqui a pouco, ele começa a executar coisas que você não pediu. Putz. Ele entra no Instagram, curte e comenta uma foto. Aí você se arrepende depois. Aí ele te pede uma pizza. Aí daqui a pouco ele abre uma página procurando sobre reprodução do pinguim. Então, imagina que a nossa mente é isso. Ela é um aplicativo que fica disparando um monte de coisas que a gente não sabe. Se você, as primeiras práticas de mindfulness, eu me senti parado, tipo numa rodovia de Tóquio, sabe? Com as coisas passando em volta. Porque é justamente você prestar atenção em cada coisa. E como é que a gente faz isso? Gente, é coisas muito simples. Você pode fazer agora se você quiser. É você parar, pode fechar os olhos ou não, e simplesmente prestar atenção à sua respiração. Sem respirar fundo, sem falar, simplesmente prestar atenção. Quando você faz isso, você vai percebendo que um monte de pensamentos seus estão indo e vindo, indo e vindo. E aí a gente percebe o quanto a nossa mente ela é tumultuada e o quão distante você está do presente momento que você está vivendo. Você não está aproveitando direito a companhia da pessoa que você ama, você não está escolhendo as palavras certas, você não está apreciando a comida que você está almoçando, bicho. Às vezes você está comendo uma coisa que você adora e você nem sentiu o gosto. Isso tudo é ansiedade que rouba de você. Só que quando você vem para o presente, tá?
você começa a ter uma atenção, e isso funciona para entrevista de emprego, funciona para tudo. Então, cara, ao invés de fazer a pose lá da Mulher Maravilha, o Chapolin, enfim, você pode tirar uns minutinhos simplesmente para prestar atenção à sua respiração e prestar atenção a cada parte do seu corpo. Se senta num lugar confortável, fica imóvel, faz isso por 5, 10 minutos, só prestando atenção na sua respiração e levando a tua consciência a cada parte do seu corpo. Leva a consciência aos seus pés, às suas mãos, sente os músculos da face, eles relaxarem, sem compromisso algum com nada. O que você vai notar é que você fica cada vez mais centrado. Os pensamentos vão vir e vão embora. Só que aí tem um monge budista chamado Shinryu Suzuki, que ele fala o seguinte: os pensamentos vão entrar pela porta da frente e sair pela porta de trás. Só não lhes sirva chá. Os pensamentos vão passar, você só não precisa dar atenção a eles. Você vai acolher e deixar ir todos. Vem um pensamento ruim, de alguma coisa de que essa entrevista não vai dar certo, ok, ele veio, agora volta a prestar atenção na respiração. Veio um pensamento bom, que vai dar tudo certo? Também não. Deixa ele e fica só prestando atenção na sua respiração. Um exercício muito legal de fazer é você escolher uma coisa por 5 minutos que você esteja fazendo e fazer ela de maneira lenta e com atenção. Estou arrumando a minha estante, eu vou prestar atenção em cada movimento que eu estou fazendo em relação ao livro. Aqui eu exercito o meu controle da minha atenção plena no momento. Porque você lida com a sua ansiedade de maneira a acolher ela. Porque a ansiedade vai vir, você vai falar assim, caralho, quero botar essa porra lá logo. Vai vir, só que você lida com isso de maneira mais funcional. Você pega essa ansiedade e faz o mesmo que você fez com os seus pensamentos. Acolhe ela, entende que está ansioso, perceba-se ansioso e retira. Isso é uma prática. E os benefícios são vastos. Vai no Scholar Google, lá no Google Acadêmico, coloque Mindfulness e Ansiedade, e você vai ver a quantidade de artigos de 2015 para cá, principalmente, nos últimos 7 anos, que vocês vão ter ali uma vasta comprovação em literatura. Enfim, falei pra caramba. Se tiver dúvida, me corta, porque eu sou muito foda. Vou direto. Muito bom. Pô, que isso. Ó, tanto que a galera, você começou a falar, a galera se manteve e ainda aumentou o número. Então a galera tá ficando cada vez mais atenta aqui na nossa live. Então, Mindfulness, Mindfulness na live. Aí, ó, o pessoal tá mindfulnessando a live aí. Ô, Lucas, legal você falar, né, sobre o processo da atenção plena, porque assim, eu pratico há alguns anos já Kendo, Kenjutsu, Bushido, agora pratico esgrima medieval europeia, e a gente tem o momento do duelo, né, o sparring, que é com espada. Cara, o duelo com a espada de aço, bicho, é um negócio assim, eu falo por conhecimento de causa, você não vai querer errar a defesa e tomar uma espadada de aço nas costas ou na costela. Mesmo com a proteção, nossa, dá uma falta de ar bacana ali. Tomar uma na máscara não dói tanto, porque a máscara é bem pesada. Mas a proteção da costela e principalmente da escápula é muito fina, cara. Não quebra, né? Claro, você não tem um prejuízo ali, mas nossa, fica uma escoriação ali uns 3 dias. Mas tem um conceito que é maravilhoso. Eu aplico, e lá onde eu treino, o pessoal não conhecia esse conceito, que é o Fudoshin, o Zenshin e o Mushin. Né? Basicamente, eles são ali a tríade da atenção plena. O Mushin, o Mu é o vazio, é a atenção em nada. Né? Eu não estou focando em nada, eu estou apenas aqui no momento agora. Vamos pensar numa forma holística. Seria você olhar para a árvore, mas não focar em nenhuma folha, para você não perder a visão do todo. Mas também não focar na árvore toda, senão você perde a visão daquela folha. Então, o Mushin seria o vazio. O Zanshin, ele é a atenção plena. É a atenção que eu tenho ali no meu oponente, enfim, no meu inimigo. E o Fudoshin é o momento zero, ou a atenção zero, que seria o movimento que eu antecedo, ou prevejo o ataque do meu inimigo. Quando a gente trabalha os dois, né, a mente total focada e a mente que prevê, você tem ali tem momentos que você vê a luta e você fala, meu, o que eu fiz? Para quem assistiu o Último Samurai, vai lembrar bem dessa cena. Já falar desse filme agora, cara. Não, o Último Samurai
referência, cara. Eu já vi umas 3, 4 vezes. Tem uma cena que ele tá fazendo lá batendo o Kabukicho lá no professor, quando ele tá ainda no feudo, e o rapaz fala pra ele, né? Dá uma porrada na cabeça dele e fala assim, muita coisa, não mente. Não mente, né? No mind. Sem mente. Sem pensar em nada, né? E aí, algum tempo depois no filme, ele é emboscado por 5 samurais, né? 5 ronins, e ele tá sem a espada. E aí ele faz, né? Ele faz o movimento de previsão, fica na mente, na não mente e na mente total, e aí ele faz tudo lá, executa, desarma os caras, mata. E aí o que aconteceu? E aí que ele se liga no que ele fez. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Se a gente conseguir chegar num nível desse, para o pessoal aí que faz performance, eu recebi muita pergunta de atleta. Ah, Vitor, eu jogo futebol, eu jogo tênis, eu consigo aplicar. Queria te falar, queria te perguntar, a gente consegue, de repente, melhorar uma performance com algum processo cognitivo, com mindfulness, de repente, ou mindfulness? Como que você enxerga essa possibilidade para performances físicas? Sem dúvida. Não só performances físicas, mas cognitivas, criativas. Existem muitos estudos da aplicação do mindfulness em escolas de negócio, principalmente na parte criativa. Mais especificamente em relação ao esporte, muitos elementos do mindfulness são aplicados dentro da psicologia do esporte. E a atenção plena é uma delas, tá? Junto com a visualização, também é uma técnica muito utilizada no esporte. Estar no momento presente, alguns esportes eles exigem o estar no momento presente, mas de uma forma muito mais dinâmica do que uma atividade intelectual, porque exige planejamento, exige outras coisas ali presentes também. Mas sim, se você é um esportista, se você trabalha diretamente com alto rendimento de atividades físicas, você pode se beneficiar muito dessa técnica. Não sei te dizer algo realmente específico, porque não é a minha área, a psicologia do esporte. Mas, sem dúvida, se consegue. Eu me lembrei de uma cena do Último Samurai, quando ele descreve a rotina da aldeia. Né? Você tem a mulher colocando um chá de maneira bem vagarosa. Então, você vê que as pessoas têm uma atenção no que elas estão fazendo de maneira muito grande. E pensa o seguinte, você que está assistindo a gente. Todo mundo fala, o tempo está passando muito rápido. Cada vez o tempo parece estar passando mais rápido. O tempo está passando da mesma maneira. Né? Você tá... Pensa se você não está comendo a tua vida igual um miojo. Você vai lá, faz rapidinho e acaba. Olha, daqui a pouco você vai olhar no espelho e você está velho ou está velha. Tá? Então, assim, o dia passa. Esse dia aqui está passando. Cada momento é único. E a ansiedade rouba esses momentos únicos. Tá? E, assim, a melhor forma de você ter uma vida, eu estou falando até de uma vida feliz, que, inclusive, até os grandes nomes, né, como esqueci o nome do cara agora, o Mihaly Csikszentmihalyi, não sei falar o nome dele. Do livro Flow, sim. O criador do Flow e da psicologia positiva, também tem uma interseção muito grande com essa percepção em relação ao presente. Então, a melhor forma de lidar com a tua ansiedade, isso, gente, eu estou falando ou a um nível onde a gente não considere uma ansiedade patológica, tá? Ou em conjunto com um tratamento sobre a ansiedade. Porque se você sente que a tua ansiedade extrapolou, você deve procurar um profissional de saúde. Se você está com dificuldade de se relacionar, de ir para o emprego, se você tem crise toda hora, se está te impedindo de fazer atividade, procura um profissional de saúde. Mas todos nós temos, tá? Todos nós passamos por isso. Perfeito. Só agradecer aqui um selo que o Henry Navarro mandou pra gente. Obrigadão aí, Henry, pelo selo. Vamos responder umas perguntas, Lucas? Vambora, vamos lá. Deixa eu só lembrar o nome do cara aqui. Martin Seligman. Deu aquele branco que tu falou. Martin Seligman. Esqueci o nome do Seligman. O cara que maltratava cachorro. Sabia dessa? Cara, essa daí aí você me pegou, não faço ideia. Qualquer dia eu te conto aí que o Seligman tem umas paradas aí meio zoadas com os cachorros. Por isso que eu sou meio pistola com ele, cadinho. Cara, não fazia ideia. Mas, a primeira pergunta aqui é a seguinte. Como ela veio do Stories, a gente não consegue ver quem fez, mas é assim.
O que fazer quando um membro da família ou alguém próximo me deixa ansioso devido à instabilidade de humor? Pelo que eu entendi, devido à instabilidade de humor dessa pessoa da sua família. E aí, cara? Deixa eu ver se eu entendi. A pessoa da família tem uma instabilidade de humor e aí acaba deixando aquela pessoa, essa pessoa que fez a pergunta, ansiosa. Foi isso, né? Eu não sei qual é o nível de instabilidade de humor que você está falando, você que fez essa pergunta, estiver assistindo a gente, tá? Que existem instabilidades de humor que vem de um transtorno de personalidade, de um transtorno psicótico, pode ter uma coisa grave ou não, tá? Mas eu vou falar para você de como pessoas em geral deixam a gente ansioso. Pode ser pessoas no trabalho, pode ser pessoas em casa, enfim. A forma como a gente lida com os outros, é preciso que a gente analise a nossa postura em relação aos outros. Basicamente, eu vou te falar que muito das relações é mediado por uma palavra terrível chamada expectativa. A expectativa que você tem do que o outro faça e que você tem de que o outro espere de você. Tá? Então, assim, muitas vezes a gente se anula, a gente dá uma de Atlas, não sei se vocês conhecem ou lembram do Atlas, o titã que segura o céu para não matar as pessoas, e acaba, a pessoa, não, mas tudo bem, ela pode me tratar desse jeito porque ela tem estabilidade de humor e tal e tudo mais. Então é muito do que a gente permite que os outros façam. Não estou dizendo que, não, sofrimento é culpa sua. Não. Só que, assim, se uma pessoa tem determinados comportamentos que te deixam ansioso ou ansiosa, se essa é a sua fonte de ansiedade, se as outras pessoas à sua volta não te fazem esse mesmo efeito, se é aquela pessoa específica, é importante trabalhar a relação, entender o que te deixa ansioso ou ansiosa e estabelecer limites e ter ali uma conversa com essa pessoa, né? Provavelmente você que está falando isso já tentou isso, tá? Mas é necessário que se olhe cada vez mais sem julgamento, com compreensão e tentando chegar a um objetivo. Agora, se o comportamento dessa pessoa te afeta tanto, primeiro passo que eu te digo é que você entenda por que isso acontece em você. Esquece ela. Primeiro passo, tá? Depois você caminha para lá. Mas primeiro é entender o porquê. Tem algo que o Freud fala, eu não sou freudiano, né? Uhum. Quando o João fala de Pedro, eu sei mais de João do que de Pedro. Então, assim, é muito importante a gente entender que a gente projeta as coisas e por mais que as pessoas de fato possam nos fazer mal, não faz mal a todo mundo. E é preciso entender por que faz mal a gente e por que faz mal a gente dessa maneira. Legal. Outra pergunta que fizeram foi o seguinte: quais são os pré-sintomas de uma crise de ansiedade? Bom, acho que a gente falou sobre isso no começo, né? A gente falou da taquicardia, alteração do fluxo cardiorrespiratório, dificuldade cognitiva, nó na garganta, tremor nos membros. O que mais que tem? Se for da questão gastrointestinal também? Os pré-sintomas eu não sei, mas é uma crise de ansiedade, né? Vamos assim. Existe a ansiedade padrão e existe o que a gente vai chamar de crise, né? Um pico agudo de ansiedade. Aí a gente está falando de um momento onde a pessoa tem uma dificuldade muito grande de raciocinar, onde a pessoa tem uma dificuldade muito grande de executar determinadas atividades. Muita gente acha que até está tendo um ataque cardíaco, porque tem alguns sintomas que são parecidos, né? Mas só para trazer assim, um ataque cardíaco costuma ser uma dor mais aguda, ter aqui partes nos braços, na mandíbula, enfim, a dor no peito de ansiedade, ela é mais espalhada, né? Então, assim, é muito comum a pessoa ir parar na emergência achando, né, que está com algo muito forte, alguma outra causa e é um ataque de pânico, né? A famosa síndrome do pânico, onde a pessoa acaba tendo um medo do medo, né? Onde a pessoa acaba tendo um medo de ter uma crise de ansiedade e isso acaba enclausurando ela num ponto, né? Eu não posso sair na rua, que tem, por exemplo, uma fobia social. Não posso sair na rua porque
Tem pessoas que não conseguem comer em público, por exemplo, que Nossa. ficam achando que as pessoas vão não conseguem escrever. Um amigo assim, era estranho. Assim, a gente ia para os locais, ele precisava ficar no canto dele, ou muito afastado, ou não comer. Porque o negócio dele comer em público, sem condição. Sim, e são coisas assim que para quem não sofre desse tipo de ansiedade parecem bobas. Tipo, eu não consigo escrever, eu não consigo pedir uma informação, algo do tipo, né? Sim. Então, basicamente os sintomas são esses, são bem característicos. Assim. Ó, você até falou aqui que para quem está de fora parece às vezes uma coisa besta, uma coisa boba. A gente recebeu a seguinte pergunta aqui no Stories: como ajudar alguém que está tendo uma crise de ansiedade? Maravilha, gente. Obrigado por essa pergunta. Primeiro ponto, não diminui, não diz que é frescura, sabe? É algo que a pessoa não tem controle, porque, assim, as patologias psicológicas, às vezes, assim, pô, você já tentou não ficar ansioso? Né? Tentou, não, fica de boa, cara. Relaxa, relaxa. Não, fica de boa, relaxa. Vontade de falar, pô, bicho, não tinha pensado nisso ainda, cara. Agora que você falou, minha vida mudou. Pronto. Né? Vai dar uma Barney Stinson, né? Quando eu tô mal, eu simplesmente paro e fico ótimo. Então, assim, uma pessoa que tenha uma quantidade de ansiedade frequente, o acolhimento, o não julgamento, são as melhores coisas que você pode fazer por ela. Porque no momento de crise, da ansiedade, não adianta você pedir racionalidade daquela pessoa, que não vai ser muito o momento. Mas se ela está, assim, o questionamento de crenças, né, muito utilizado dentro da psicologia cognitivo-comportamental, é algo muito, muito interessante. Né? Por exemplo, vamos a esse exemplo da fobia social, onde a pessoa não consegue comer na rua. A pessoa chega e fala, poxa, vamos almoçar aqui comigo, Vitor? Não sei o quê. Não consigo, tal. Aí a pessoa começa a comer, tenta, e aí começa a olhar em volta, parará, parará, fala, olha, vamos fazer o seguinte, tal, não precisa comer. Tô aqui contigo, vamos fazer apoio, acolhimento. E se baixar um pouco a ansiedade, se pode trabalhar um questionamento de crenças, que é o seguinte, olha, cara, eu tô aqui comendo, você pode me dizer se tem alguém olhando para mim enquanto eu como? Sim, sim. Né? Não parece não. Aí eu falei, pô, eu tô me sentindo até, né, as pessoas só olham para você, fica até deslocado aqui, fica até perdido. Enfim, tentar ir questionando as razões, né, os pensamentos disfuncionais que conduzem àquelas crenças que fazem com que a pessoa fique ansiosa. É um ponto que você pode ajudar. Interessante você falar isso, que no começo, quando eu comecei a fazer palestra, curso presencial, 2016, 2017, eu ficava muito ansioso, muito, muito. Meu, e se eu errar? Eu vou ter que passar ali 4 horas num treinamento. Meu, e se eu errar já no começo, eu vou cagar o resto do dia? O pensamento era muito negativo, né? Então, as primeiras, sei lá, acho que os primeiros 2, 3 cursos eu ministrei junto com um amigo, né? Só que eu falei assim, na primeira vez a gente ministrou junto, aí eu ganhei confiança. Na segunda a gente ministrou junto e ele com menos parte para falar. Na terceira eu falei assim, cara, palavra-chave, nem vou lembrar agora, acho que era oráculo. Falei, se você me ver falando oráculo, levanta do seu assento normalmente e sobe no palco como se você fosse um professor convidado. Aí eu falei, a gente cria uma dinâmica surpresa, eu pego e tenho uma reação de surpresa na hora para falar o que é a surpresa. Cara, eu sei que eu fui fazendo esse processo, né? E acontece que na terceira vez eu não falei a palavra oráculo, coisa nenhuma. Eu enfrentei ali o momento de ansiedade. Isso aí já tem mais de 5 anos que eu estou até hoje aí fazendo curso presencial, online, palestra, evento. Então esse ponto de você ter um backup para te ajudar a questionar certas crenças, né? Porque eu pensava assim, eu não vou conseguir. Aí eu comecei a falar, peraí, o que é conseguir? Conseguir não é ficar até o final do negócio? Não é falar perfeito, igual o Vitor metaforando fala. Não, pô. Conseguir ficar até o final. Então, se eu der conta de ficar até o final, tá certo. E aí eu comecei a falar, rapaz, fica ali. Cara, se eu tiver certeza que eu não vou conseguir, eu vou parar o curso aqui, eu vou embora, eu vou falar a palavra oráculo, tu sobe, vem, a gente faz uma dinâmica surpresa aqui e tal, e você fica comigo dali pra frente. Mas não aconteceu. Isso me ajudou muito na época, muito. Foi o Lucas Cortes, se estiver assistindo aí,
Valeu, Luquinhas. Muito criativo o método, viu? Bem bacana. Ô, cara, nossa, me ajudou num nível. E, ó, pra você ter uma noção, o primeiro curso que eu fiz em São Paulo foi minha família, assim, familiares de amigos, e acho que aluno pagante mesmo teve só dois. Então, assim, a maioria, a sala ficou ali 40, 50 pessoas, mas era tudo família. Então, eu tive a experiência de subir num palco, né, ver uma sala lotada, ficar 8 horas em pé explicando um negócio, uma galera que era neutra, né? Só tinha dois pagantes ali, então não me deixou tão ansioso assim. Ó, Muito bacana. Eu faço uma parada parecida. Toda vez que eu vou criar um curso novo, eu crio o curso todo e apresento. Chamo meia dúzia Agora não estou podendo fazer presencial, mas faço o curso todo para ninguém e faço ali as anotações. Mas isso é. A gente vai sempre achando maneiras da gente não fazer com que o criador do psicodrama, né, o Moreno, ele fala que a segunda vez sempre tem algo de cômico. Você é ator, né? Você conhece o não, eu li psicodrama? Moreno, eu li bastante o psicodrama, li bastante. E eu nunca deixo que a vez decisiva seja a segunda vez. Então eu sempre faço uma primeira queimada de largada, né? Algo café com leite para quando você de fato for fazer, você Perfeito, tem cara. já uma Xerox, né? Sempre Um faço isso. carbono. Primeiro podcast que eu fui, puxa, não vou lembrar agora, acho que foi o Flow. Só que foi aquela coisa, né? Eu falei, olha, pessoal, vamos fazer aqui. A gente consegue bater um papo antes, como se estivesse gravando? Aí eles, consegue. Eu falei, não, então posso sentar aqui e tal, a gente já simula que tá gravando e tal. Porque eu precisava ter aquele primeiro momento falando besteira, como você falou, queimando a largada para falar, beleza, da segunda para frente tá suave. Agora vai. A gente bateu um papo meia hora, a hora que ele falou, bom, vamos ligar? Eu já tava aqui, ó, no fluxo. Falei, pode ligar essa bosta aí. Cara, na verdade, já tinha ido embora. Fizeram uma pergunta muito boa aqui, que eu acho que quando eu descobri a informação, né, atrás dessa pergunta, quando eu tive síndrome do pânico, eu descobri a resposta para essa pergunta, eu fiquei, assim, minha mentalidade mudou muito, que é o seguinte, tenho crises muito fortes de ansiedade, acho que vou morrer. A ansiedade pode matar? Olha, a longo prazo, eu diria que a resposta a curto e a longo prazo é não. A ansiedade pode te levar a comportamentos que vão tornar a sua vida prejudicada. Mas um ataque de ansiedade é extremamente improvável que você morra em decorrência de um ataque de ansiedade. Tá? A sensação é de que você vai morrer, enlouquecer, desmaiar, sua alma parece que vai sair do corpo, que seus pensamentos vão se embaralhar de uma maneira em que você não vai conseguir voltar, mas não acontece. Cara, E sabe esse é o... Oh, desculpa, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Eu ia falar que assim, a sensação, para quem é um pouco mais. Não é nem tão jovem, né? Que já é uma franquia de filmes antiga. Mas para quem assistiu Harry Potter, a sensação eu acho que é a do disparatar. Quando o pessoal vai um pedaço do seu corpo para cada lado, a sensação é essa. Parece que a cabeça tá indo para lá e eu tô derretendo. Cara, uma sensação muito ruim. Muito ruim. Isso é o teu corpo, assim, entrando num, num looping de pensamentos basicamente é você percebendo o perigo de todos os lados. Tá? E você não sabe como lidar com aquilo e realmente fatal erro ali, né? Tá? O Windows reinicia. Então, assim, você não vai morrer de crise de ansiedade. Tá? Ou, assim, você não vai, é uma coisa que é difícil a gente falar. É extremamente improvável, tá? Extremamente improvável que tal coisa aconteça. Mas se você tem crises muito fortes de ansiedade, é necessário sim que você busque uma ajuda profissional, tá? Uma ajuda psiquiátrica, psicológica, dependendo do nível que a tua ansiedade está. Legal. Bom, então, para encerrar, uma pergunta aqui que eu acho muito boa. A pergunta é a seguinte: cometer tá um pouco mal formulada, mas vamos lá. Cometer os mesmos erros por causa da ansiedade. Tá. A pessoa está ansiosa, aí ela erra alguma coisa, gaguejou, errou na performance, enfim. Como eu supero o que acontece, o problema, a sensação, depois daquela crise de ansiedade? Entendi o que ela quis dizer. Você vai falar Entendi. em público, gaguejou, enfim, a gente tem aquela... Tenta melhorar, gagueja mais. Pois é.
a pessoa fala assim, putz, mandei muito mal, acho que não vou falar nunca mais num palco. Como que a pessoa supera esse pensamento? Ah, tá. A ansiedade, gente, é importante a gente dizer que ela não é apenas uma condição clínica, tá? Não é só uma doença, ela está em um monte de outras coisas. Quem tem depressão tem ansiedade, quem tem um transtorno de personalidade tem ansiedade. Como o Vitor falou agora, isso parece mais algo que a gente chama de estresse pós-traumático, né? Quando tem uma situação muito grave, acontece algo muito grave que deixa todas as suas decisões futuras sobre aquilo prejudicadas. Vou chamar vocês a atenção para o seguinte. A sua cabecinha, ela nem sempre funciona do jeito que você gostaria em relação às suas ações. Existe um filme muito interessante que é o Quem Somos Nós, né? Que fala de física quântica, mas também fala de um ponto muito interessante em neurociência, embora a física quântica não seja um assunto meu de domínio, e eu não gravarei um vídeo de 40 minutos falando sobre física quântica, porque eu não conheço sobre, enfim. Mas, enfim, continuando. Muitas vezes a gente preza pela repetição. Deixa eu tentar ser o mais simples possível. O ser humano é obcecado pela estabilidade. Se algo está estável, se você já conhece, nós tendemos a preferir ficar mal do que arriscar ficar bem. Tá? E aí isso a gente chama de homeostase. Esse nome esquisito, né? Parece nome de remédio para ressaca. Ele tem, é como se você quisesse sempre se manter no equilíbrio. Pensa o seguinte, você tem uma nota de R$10. Toda hora, todo dia você pega aquela nota de R$10. Você tem a possibilidade de chegar a 20. E R$10 você não gosta, mas R$10 é melhor do que nada. Tá? Então, muitas vezes a pessoa tem um emprego, quer uma promoção ou mudar de emprego, tá? Se prepara para isso, mas, poxa, no dia da entrevista ela acorda atrasada. Como a vida é ruim, tá? Isso é um ciclo de autossabotagem que a nossa mente faz sem que a gente perceba. Então, a ansiedade, ela é o propulsor dessas coisas, tá? Ela chega no momento em que você sente que a mudança virá. Se você está frente a uma oportunidade que pode promover uma mudança na sua vida, mesmo que seja positiva, mesmo que você não se dê conta disso, a tua mente fica com medo de romper aquela homeostase e acaba disparando um sinal de alerta. Por isso o mindfulness é tão importante. Para que você pare e tenha consciência do que de fato te motiva. Esteja cada vez mais consciente do que te impede e do que te libera. Tá? E trate isso com a mesma complacência, com a mesma aceitação, e a partir daí você possa decidir com mais clareza. Porque naquela rua movimentada de pensamentos, fica muito mais difícil você, de fato, chegar onde você quer. Maravilha. Leucas, a gente passou aqui do tempo que eu tinha falado para você. Cara, que papo, pô, que legal, cara. Eu também, cara. Obrigadão mesmo por ter participado. Lembrando a galera, vou até liberar o pessoal para comentar aqui. Lembrando que para seguir o Leucas, para seguir o CluLab é fácil, pessoal. Tá vendo a setinha aqui, ó, no canto superior esquerdo? Uma setinha para baixo, clica aqui. Já vai aparecer o nome dele embaixo aqui, ou o meu em cima, não sei. Vocês já conseguem seguir ele sem sair aqui da live. Facinho, tá certo? Então, cara, queria mais uma vez te agradecer por ter topado participar. Eu espero que você retorne logo. Eu tenho muita coisa que eu queria ter perguntado, não consegui. Enfim, tem alguma consideração, algum anúncio, aviso, alguma coisa que você gostaria de passar para a galera? Eu queria falar do livro, possível? Manda brasa. Pessoal, livro, análise de microexpressões, eu Vitor também, análise de microexpressões. Livro bem simples, bem prático, para quem está tendo contato com o tema pela primeira vez, ou para quem nunca teve contato, ou para quem já tem algum conhecimento, serve a ambos. Saiu no ano passado, você consegue na Livraria Dante. Quem tiver interesse, só chama lá no direct, ou
vai no nosso site, que tem um link na minha bio lá, e você encontra o nosso livro. E brigadão, Vitor, pelo assunto, papo muito bacana, cara. Sempre acompanho o seu trabalho, acho muito legal a parte do Kendo. Tive num restaurante na semana passada que eu lembrei de tu, cara. Não sei se tu viu lá o pessoal dando... Falando da lança. Foram os professores. Piqueiros lá, o rapaz? Oi? Ele falou sobre os piqueiros, porque o piqueiro, ele era muito popular nessa época. É que a gente traduziu como lanceiro, mas sim, falou do cara que cravava a lança no chão para derrubar a infantaria. Isso. Eu lembrei de tu que gosta dessas paradas, cara. Foram dois doutores em história aqui da UFRJ, da UERJ, para falar, os caras especialistas em guerra romana e tal, maneiríssimo. Acho muito bacana a parte da espada e tem tudo a ver. E, cara, brigadão aí, continue aí com um excelente trabalho, estamos acompanhando e tamo junto, cara. Precisar, tamo aí. Maravilha, cara. Eu agradeço mais uma vez. Tamo junto. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Bastante gente dando um feedback positivo, que sente ansiedade, falando que se sentiu representado. É isso aí, galera. Obrigado. E a gente vai fazer mais uma com o Leuca, assim. Podem ficar tranquilos. Aí. Tinha mais coisas para falar. Fiquem calmos. Eu vejo vocês semana que vem em mais uma live do Poder da Comunicação. Valeu, pessoal. Valeu, Lucas. Boa noite. Falou! Valeu, galera.